Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico, reunião de oração dessa tarde, e os convido a que abramos as nossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 14. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 33. 1 Samuel 14, de 1 a 33. A palavra do Senhor diz assim: Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: Finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, e sê como mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. Apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: Que tens? Ela respondeu: sou mulher viúva. Morreu meu marido. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim, apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome nem sobrevivente na terra. Disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: A culpa, ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei, porém, e o seu trono sejam inocentes. Disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: Ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e exterminem meu filho. Respondeu ele: Tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei, meu senhor. Disse ele: Fala. Prosseguiu a mulher: Por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois eu, pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado, porque temos de morrer e somos águas derramadas na terra que já não se podem juntar. Pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Pois dizia a tua serva: Falarei ao rei. Porventura, ele fará segundo a palavra da sua serva, porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu vou te perguntar. Respondeu a mulher: Pois fale o rei, meu senhor. Disse o rei: Não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Respondeu ela: Tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei meu senhor tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem ditou à tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é o meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: Atendi ao teu pedido. Vai, pois, e traze o jovem Absalão.
Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: Hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: Torne para a sua casa e não veja a minha face. Tomou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos: Vede ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e metei-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse: Por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: Mandei chamar-te dizendo: Vem cá, para que envie ao rei a dizer-lhe: Para que vim de Jesur? Melhor me fora estar lá ainda. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou Absalão. Meus irmãos, depois do ocorrido entre Absalão e Amnon por conta de Tamar, lembrando que Tamar e Absalão eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Amnon era filho do rei Davi, porém de outra mulher. E Absalão, por conta do incesto cometido por Amnon contra Tamar, Absalão vai matar Amnon. Então ele foge para a casa do seu avô, pai da sua mãe, e a relação entre Joabe, que era o general, o comandante do exército de Davi, e o rei Davi, não estava assim tão boa, tão perfeita quanto deveria, Então Joabe não ficou à vontade para ir até Davi, pedir a Davi que perdoasse Absalão. Então Joabe o que faz? Traz uma mulher, orienta ela, instrui quanto ao que ela deveria falar, uma parábola ela cria para que aquela mulher possa contar então ao rei aquela história. A preocupação de Joabe com Absalão tinha nada a ver com amor por Absalão, preocupação com ele. A questão é a lógica de Joabe. Absalão haveria de ser o herdeiro do trono de Israel quando Davi morresse. Então ele não deveria andar longe de Davi. Então a preocupação de Joabe enquanto general era reaproximar Davi de Absalão. Mais do que aproximar o pai do filho, era aproximar o rei do futuro herdeiro do trono. Então essa era a preocupação que estava ali por trás. É isso que preocupava de verdade Joabe. E aquela mulher então vai ali contar a Davi aquela história, mas Davi, muito perspicaz, muito inteligente, logo percebe no meio da história e vai dizer àquela mulher: olha, essas palavras não são suas. Foi Joabe que mandou você falar para mim, contar para mim essa história, não foi? E ela diz: olha, eu não posso negar, foi Joabe que mandou que eu lhe contasse essa história. E Davi entende então
mais do que a história, entende o recado, né? O que Joabe está querendo dizer com aquilo ali. E ele imediatamente vai a Joabe, ou melhor, vai à mulher e diz à mulher: olha, mande vir Absalão. Pode deixar que Absalão venha. Né? E Absalão vem, volta então a Israel, e dias depois ele roga a Joabe que providencie para que ele seja aceito e recebido pelo rei. Porque Davi havia consentido que Absalão voltasse a Jerusalém, mas não o havia admitido na sua presença. A compreensão aqui de Absalão, e isso vai ser o pano de fundo do que nós vamos ver nos próximos capítulos dessa história, não é? A compreensão de Absalão é que o perdão que Davi ofereceu a Absalão foi um perdão parcial, não foi um perdão total. Por que um perdão parcial? Davi como que dissesse a Absalão: olha, eu te perdoo, você pode voltar do exílio, você pode voltar para Jerusalém, mas eu não quero você perto de mim. Eu te perdoo. Você até não precisa continuar aí na companhia do seu avô, você pode voltar para sua terra, mas eu não quero ver você. Eu te perdoo, porque eu até não quero mais te matar. Eu até não desejo mais o seu mal, mas o seu bem também eu não desejo. A questão, meus irmãos, aqui é que não era, como pensava Joabe, apenas o rei e o herdeiro do trono. Aqui eram pai e filho. Eram pai e filho. E Absalão entendeu que o perdão de Davi a ele era um perdão parcial, né? Não era um perdão total. Não implica, meus irmãos, um perdão total não implica em que haja amizade, não é? Mas não é um meio perdão. Também não pode haver um meio perdão. O perdão parcial é um meio perdão. É um perdão que se dá, mas não se dá de coração. É um perdão que se dá para encerrar a briga. É um perdão que se dá para encerrar a guerra, mas o coração continua contrariado. E isso vai ser o pano de fundo, como eu disse, para o que vem a seguir, que nós vamos ver na próxima semana. Então, meus irmãos, na nossa vida, muitas vezes, algumas coisas não são desfeitas, algumas situações difíceis, situações ruins que são construídas na nossa vida, elas não são desfeitas, porque o nosso perdão, muitas vezes, ele é um perdão parcial, né? Ele não é o perdão que esquece, até porque não necessariamente quem perdoa precisa esquecer, mas o nosso perdão é aquele perdão de quem diz: olha, eu vou te perdoar porque é mais barato te perdoar do que continuar uma guerra contigo. É mais barato eu me calar do que eu continuar batendo boca com você. Eu vou te perdoar, mas eu continuo convencido de que eu tenho razão e de que você está errado. O que Absalão fez foi grave, né? Mas Davi precisava pôr a mão na consciência ali e ver que ele, Davi, estava na raiz de todos aqueles problemas que estavam acontecendo. Então, na nossa vida também, meus irmãos, é assim que as coisas acontecem. Nós precisamos, o nosso perdão não pode ser um perdão parcial. Nós não somos chamados a ter amizade novamente, a reatar os relacionamentos nossos com o outro. Mas o nosso perdão, ele não pode ser apenas motivado pela avaliação de que vale mais a pena perdoar do que continuar uma guerra, né? Não é o perdão apenas de quem não quer brigar, mas é o perdão de quem não deixa mais aquele acontecimento passado fazer mal e o agredir, né? Eu até não quero mais brigar, mas não é só isso. Não é só porque eu não quero mais brigar. Eu quero tirar isso do meu coração. Eu quero que isso não me faça mais mal. Eu não quero mais ser agredido por essa dor. É isso que tem que motivar o nosso perdão e o perdão na nossa vida. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a compreender e a liberar esse perdão. Esse perdão que nos impede de continuar ali sofrendo,
né, aflitos, contrariados, agredidos por uma dor que nos esbofeteia todos os dias. Até não precisa ser o perdão que nos reaproxima do agressor, do ofensor, mas também não pode ser simplesmente a ausência de guerra, porque paz não é apenas a ausência de guerra, né? Paz é muito mais do que isso. Que Deus nos dê essa paz motivada pelo perdão. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, porque Tu tens cuidado de nós. Tu tens sido, ó Pai, Deus poderoso, maravilhoso em nossa vida. Ó Deus, te rogamos nesta hora que Tu nos guarde, que Tu nos livre de todo mal, que Tu nos abençoe, que Tu nos fortaleça, que Tu, ó Deus, nos ensine a perdoar como convém, que o nosso coração esteja esvaziado de todo sentimento mau e de tudo aquilo, ó Deus, que traz tristeza e que causa dor em nosso coração. Abençoa-nos, ó Pai, agora e dá-nos a Tua paz. Atende a nossa oração, nós te pedimos, e por tudo te agradecemos já no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.